Seguindo aqui, ó. Agora o tom de Fá, escala de Fá. Preciso ter um tom entre Fá e Sol, tá? Ó, um tom entre Fá e Sol. Entre Fá e Sol, Fá, Fá sustenido, Sol. Tem um tom, tá correto. Não precisa mexer em nada. Entre Sol e Lá precisa ter um tom. Tom. Tá? Sol e Lá. Um tom. Sol. Sol sustenido. Lá. Um tom. Aqui entre Lá e Si, eu preciso ter meio tom. O que eu vou fazer? Lá. Aqui Lá. Si. Eu preciso que esse Lá, que esse Si seja bemol. Aí é o único caso em que eu volto. Ó, o único caso em que eu volto. No caso eu tenho Si aqui. Preciso que esse Si seja bemol. Vou botar o Bzinho aqui de bemol. Tá? Porque eu tenho aqui, ó. Fá. Fá. Fá até Sol, um tom. Sol até Lá, um tom. Lá até Si, meio tom. Lá até Si, meio tom. Na verdade, por quê? Porque eu precisei tornar esse Si bemol. Lá até Si é um tom. Mas como eu preciso ter meio tom, o Si, que o Si precisa ser bemol. Lá, Si, então Si passa a ser Si bemol. Aí depois eu preciso de, no quarto aqui eu preciso de outro tom, que é entre Si e Dó. Ó, entre Si e Dó. Preciso de um tom, tá? Entre o Si e o Dó eu preciso ter um tom. Como esse, geralmente, como eu falei, entre o Si e o Dó, eu não tenho um sustenido, eu não tenho um Si sustenido, eu não tenho um tom, no caso. Então, como esse Si virou bemol, eu posso ter entre Si bemol e Dó, eu posso ter um tom de novo. Ó, na escala natural, Si e Dó, meio tom. Como no Fá, a terceira, o quarto aqui, ó, quarta nota da escala, a nota Si passou a ser bemol. Agora, entre o Si e o Dó, entre o Si bemol e o Dó, eu tenho de novo um tom, tá? Aí depois, na quinta aqui, ó, entre Dó e Ré, preciso de outro tom. Dó, Ré, tem um tom normalmente aqui, natural aqui. Entre Ré e Mi, preciso de outro tom. Tem um tom aqui. Entre Ré e Mi, outro tom. Tá? E entre Mi e Fá, eu preciso de um semitom. No sétimo aqui, ó. O sétimo mostra que eu preciso de um semitom. É o sétimo. Tá? Então aqui até aqui, eu naturalmente já tenho o semitom na própria escala. Entre o Mi e o Fá. Tá? Sol. Escala de Sol. Entre Sol e Lá eu preciso ter um tom. O primeiro diz que eu preciso ter um tom. Então Sol até o Lá, tom. Primeiro. Ó. Vamos achar aqui. Sol. Sol aqui. Ou solta. Sol, Lá. Sol, Sol sustenido, Lá. Tem um tom. Entre Lá e Si, eu preciso, no número 2, ter um tom. De novo. Número 2. Entre Lá e Si, Lá,
Lá sustenido, Si. Tem um tom de novo. Relação entre três casas. 1, 2, 3. Para ter um tom, relação entre três casas. 2 casas, meio tom. 3 casas, um tom. Tá? Entre o Si e o Dó, como agora a gente já está cansado de saber que entre o Si e o Dó é um semitom, naturalmente eu vou ter um semitom aqui, ó. Si, Dó. Tá? Entre Dó e Ré, preciso de novo de um tom. Um quarto aqui, ó. Número 4. Entre o Dó e o Ré, eu tenho o tom. Dó, Dó, Ré. O quinto, o que vai ser? O quinto eu preciso de novo de um tom. 5, tom. Ó. Que é entre o Ré e o Mi. Tem um tom de novo aqui. Tá? Ré, Ré sustenido, Mi. Tem um tom. Aqui. Número 5. Número 6. Preciso ter um tom de novo. São ó, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. E o próximo vai ser o semitom. Aqui é um tom. Número 6. No 6, eu preciso ter um tom. Entre Mi e Fá, eu preciso ter um tom. Tá? Naturalmente, na escala, entre Mi e Fá, não existe um tom, existe um semitom, existe meio tom entre Mi e Fá. O que eu preciso fazer? Preciso que esse Fá seja sustenido para que eu tenha um tom. Tá? Aqui, ó. Fá, Mi, Fá, Fá sustenido. Mi, Fá, Fá sustenido. Para poder ter um tom. Tá? Aí, entre o Fá sustenido e o Sol, eu preciso de um semitom. O último, número 7, me diz que eu preciso ter um semitom. Então, do Fá sustenido ao Sol, eu vou encontrar o semitom que eu precisava aqui. Agora, o Lá. Lembrando que número 1 precisa ser um tom. Tá? Primeiro precisa ser um tom. Entre a primeira nota e a segunda precisa ser um tom, tá? Primeiro. Entre o Lá e o Si, naturalmente eu tenho um tom. Ó, Lá, Lá sustenido, Si. Tem um tom. Entre o Si e o Dó, eu não tenho um tom. Si, Dó. Tem meio tom. O Dó precisa ser sustenido para que eu tenha um tom inteiro aqui, ó. Tá? Número 2. Entre o Dó sustenido, tá, aqui, ó, o terceiro diz que eu preciso ter um semitom. Número 3 aqui, preciso ter um semitom. Entre o Dó sustenido e o Ré, eu tenho um semitom. Dó sustenido, Dó, Dó sustenido, Ré. Dó sustenido no caso aqui, ó, Dó sustenido, Ré, semitom. No quarto diz que eu preciso ter um tom. Tá? Entre Ré e Mi, naturalmente eu tenho um tom. Ré, Ré sustenido, Mi. O quinto diz que eu preciso ter outro tom. Quinto diz que eu preciso ter outro tom, que seria entre Mi e Fá. Entre Mi e Fá, naturalmente, eu tenho meio tom apenas. Preciso que o Fá seja sustenido. Aí o sexto diz que eu preciso ter de novo um tom. Tem que ser um tom aqui. Entre Fá sustenido e Sol, eu tenho meio tom. Ó, aqui, ó. Fá sustenido aqui, Sol. O que eu preciso para ter um tom? Que o Sol também seja sustenido.
Aí a gente vai para a última aqui, para o 7, que diz que precisa ser um semitom. Que precisa ser um semitom. Entre Sol sustenido e Lá, a gente tem o semitom que a gente precisa. Agora, de Si. Primeiro diz que tem que ser um tom, mas naturalmente eu só tenho um semitom entre Si e Dó. O que o Dó precisa ser? Sustenido. O Dó precisa ser sustenido. Como o Dó está sustenido, para que eu tenha de novo um tom entre Dó e Ré, o Ré precisa ser sustenido também. Ó, tom, tom. Tá? Entre Si, Dó e Ré. Entre o Ré e o Mi, no terceiro diz que eu tenho que ter um semitom. Semitom tem que ser esse terceiro. Entre Ré sustenido, no caso sustenido, tá? Que é aqui, e o Mi, eu tenho o semitom. Então fechou. Aí a gente vai para o quarto. 4 diz que tem que ser um tom. Entre Mi e Fá eu não tenho um tom, tenho um meio tom. Preciso que o Fá seja sustenido. Tá? Aqui, ó. Depois, eu preciso no quinto, 1, 2, 3, 4. E o 5, o quinto precisa ser um tom de novo. Entre Fá sustenido e Sol, tem apenas meio tom. Preciso que o Sol seja sustenido para que a gente tenha um tom aqui. O sexto diz que tem que ser um tom também. Entre Lá sustenido, entre Sol sustenido e Lá, Sol sustenido, Lá, não tem um tom, tem meio tom. O Lá precisa ser sustenido também. Aí a gente chega finalmente no sétimo, que é o que? Semitom. O sétimo diz que precisa ser um semitom. Que é o que? Do Lá sustenido até o Si. Aqui tem um Lá. Lá, Lá sustenido, que é o Lá sustenido. Até o Si, eu tenho naturalmente semitom. E assim a gente encerra a nossa aula sobre escala. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pergunte, tire suas dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e até o próximo vídeo. A vida mandou me chamar, eu quero zoar, eu quero farrar a noite inteira, a madrugada é só zoeira. Eu quero farrar a noite inteira, a madrugada é só zoeira.